Amém? Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Obrigado. Hoje a minha mensagem é a oração eficaz. O tema da minha mensagem é a oração eficaz. Gostaria que os irmãos colocassem no telão o texto de Tiago 5, 16. Livro de Tiago, todos acharam? Tiago 5, 16. 16. Orar é importante, gente? Um cristão, ele pode existir sem a oração? Um cristão não pode sobreviver sem a oração. Tiago 5,16, eu gostaria de ler a segunda parte desse texto, porque a primeira parte diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Ponto. Eu quero me ater desse ponto em diante. Na minha versão diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No telão temos uma outra versão, que é a NVI, e eu gostaria de ler com vocês juntos. Vamos ler? 1, 2, 3. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar. Querido Deus, nessa hora eu me coloco diante da Tua presença, juntamente com toda a Tua igreja, e peço que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ensinar a orar cada dia mais, e orar essa oração, que é uma oração poderosa e uma oração eficaz. Em nome de Jesus te pedimos, ensina-nos a orar como tu oravas. Em teu nome, Jesus. Amém. A palavra de Deus vai nos ensinar que uma das características mais marcantes do ministério de Jesus não era apenas o seu ensino e nem os seus milagres, mas era a sua vida dedicada à oração. Jesus, ele é considerado o mestre supremo, o rabi excelente, ou raboni, como algumas versões traduzem. Ele era considerado um pregador excelente. Recentemente, nós temos visto algumas publicações até sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, porque sabemos que realmente do ser humano ele entendia bem, dos dilemas da alma ele entende muito bem, e dos dilemas espirituais como ninguém. Jesus é a maior referência em tudo, e quando ele estava aqui no seu ministério, ele fazia coisas surpreendentes. O seu ensino era marcante, as suas palavras eram marcantes, os seus milagres eram assim apaixonantes, eu poderia dizer. As pessoas vinham de longe, as multidões logo se aglomeravam. Mas uma das coisas que marcaram a vida dos discípulos e apóstolos, além de tudo isso, era porque Jesus orava de uma forma muito especial. Em certa ocasião, os apóstolos e discípulos chegaram até Jesus e pediram para ele: Jesus,
ensina-nos a orar. Interessante isso, né? Eles não disseram assim: Jesus, me ensina a curar. Vem cá, se você tivesse a possibilidade hoje de aprender a orar bastante, ou de aprender a fazer milagres, seja honesto, o que você escolheria? Eu ia de cara escolher fazer milagres. Você concorda ou não? Isso era só eu? Quem aqui ia escolher fazer milagre? Levante uma das mãos. Claro, você quer ver o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Você que tem parentes, talvez, que tem dependência química, ser liberto. Quer ver o homem duro e rude se transformar numa pessoa gentil, num ser humano melhor. Quer ver uma pessoa que está em caminhos errantes, de bate pronto. Eu olharia para Jesus e falaria: me ensina a fazer os milagres que tu fazes. Me ensina, talvez, a pregar como o Senhor prega, Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele pegava as circunstâncias mais corriqueiras do dia a dia e dava aquelas lições maravilhosas. Lições para o povo e lições até contra os inimigos dele que vinham fazer perguntas capciosas. Por exemplo, quando aqueles líderes religiosos falam sobre a questão do samaritano e começam a questionar o samaritano, Jesus então cria a parábola do bom samaritano. Quando os líderes religiosos queriam incriminar Jesus com aquela mulher adúltera, e Jesus não nega a lei, não vai contra os romanos, mas diz aquela palavra clássica que serve para todos nós: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que coisa fantástica! Ele não foi nem contra a lei, ele foi além da lei, e nem foi contra o Império Romano, foi muito além de qualquer ética e qualquer moral, e nos ensina. E o texto bíblico diz que dos mais velhos aos mais novos foram soltando as pedras. Curioso, né? Porque se pressupõe que quanto mais vivemos, mais pecamos. Interessante isso, né? Interessante. Então Jesus, ele tinha essas sacadas, ele tinha esse expertise na oratória, na maneira de ensinar, na maneira de orientar. Quando, por exemplo, os apóstolos estão ali reunidos e de repente estão cobrando dos apóstolos o imposto, e de repente Jesus então vem com uma mensagem de perdão, falando sobre uma mensagem de perdão, e dá uma lição de moral. Quer dizer, os ensinos de Jesus, tudo que ouvimos da parte dele e tudo que aprendemos da parte dele é extraordinário, extraordinário. Mas o que eu queria dizer hoje era sobre essa oração eficaz, poder fazer a mesma oração que os apóstolos e discípulos fizeram. Jesus, me ensina a orar, me ensina a orar. Se você já aprendeu a orar, talvez a minha sugestão para você hoje me ensina a orar ainda de uma forma muito melhor do que eu já oro. Me ensina, Jesus, a ver respostas dessa oração. Eu quero acreditar que todos nós podemos nos aperfeiçoar na arte de orar. E como igreja também, a igreja como um todo pode aprender e se aperfeiçoar na arte de orar. Esse texto que eu peguei aqui de Tiago é um texto que eu quero trabalhar sobre a vida de Elias, porque o versículo 17, eu li o 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E o versículo 17 diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio.
e o 18. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu fico fascinado com esse texto que Tiago, irmão de Jesus, ao escrever, guiado pelo Espírito Santo, dá uma característica de Elias diferente daquela que todos os outros tinham de Elias até esse texto, eu diria. Ou pelo menos a grande maioria das pessoas. Porque Elias, ele aparece no Velho Testamento como alguém meio que sem paternidade. Só fala a região de onde ele era. Elias veio de tal lugar, ponto. E aí começa a fazer uma obra linda, uma obra extraordinária. E Deus começa a usá-lo. E Deus começa a abençoá-lo. Ele cria uma escola de profetas. E essa escola de profetas, ela é um divisor de águas no Velho Testamento. E de repente, ele tem os dilemas, ele enfrenta os profetas de Baal, mas ele teme uma mulher chamada Jezabel. Aparentemente ele entra em depressão e busca em Deus respostas, e Deus responde. E no final de sua vida, como se não bastasse, Deus o arrebata, e ele é arrebatado de uma forma surpreendente no redemoinho, ao redor de carruagens de fogo. Ou seja, é espantoso a vida de Elias, é espantoso, é espantoso. É uma coisa admirável, uma coisa magnífica. Mas ao mesmo tempo, vem agora Tiago e diz, ele era homem como eu e você. E quando a gente tem essa citação, a gente se iguala a Elias. E aí eu posso te dizer, você examinando o Velho Testamento, a vida de Elias, você nota que Elias sim era humano. Mas é surpreendente o que aconteceu na vida desse homem. Ele teve momento de depressão, ou uma pseudo-depressão, teve. Mas ele superou tudo isso. E Deus usou poderosamente. E ele teve uma vida extraordinária? Teve. Ele foi um dos ícones do Velho Testamento? Foi. Porque começa com Moisés dando a revelação da lei, e depois vem Elias dando a escola dos profetas, e depois vem Jesus como o terceiro ícone, sendo o referencial da graça e o supremo líder sobre todos os três. Mas o que eu quero dizer, Elias, quando a gente vê, por que ele era extraordinário? Porque ele era humano? Não, porque ele era um homem de oração. E eu gostaria de falar sobre isso hoje. Queridos, eu sei como é difícil orar, porque a mesma dificuldade que você tem de orar é a mesma dificuldade que eu tenho. Mas é a oração na vida do cristão que faz toda a diferença na nossa vida. Se queremos ver o mundo espiritual trabalhar ao nosso favor, trabalhar sendo realmente manifestos milagres e mais milagres, tudo começa com a oração. Foi por essa razão, eu deduzo, que os apóstolos não pediram para fazer milagres. Foi por essa razão que eu deduzo que eles não disseram, ensina-nos a pregar como tu. Porque eles sabiam que o segredo, e um dos maiores segredos do cristão, depois da Bíblia, é a oração. Eu diria que o segredo maior, a arma mais poderosa do cristão é a palavra de Deus. E a segunda arma mais poderosa do cristão é a oração. Aí você diz, pastor, mas a oração não está sobre a Bíblia? Eu digo, é por causa da Bíblia que nós aprendemos a orar corretamente. Então, a Bíblia está sobre tudo para nós como guia de instrução divina. É por meio dela que conhecemos a Jesus Cristo. É por meio dela que conhecemos o caminho de Deus. É por meio dela que edificamos a igreja. É por meio dela que enviamos pregadores, seguimos o IT. É por meio dela que as igrejas são abertas. É por meio dela que esperamos a volta de Jesus. Ou seja, as Escrituras revelam a vontade de Deus. E as Escrituras nos ensinam as armas de guerra. E a oração é essa arma de guerra que nos dá compreensão da própria Escritura, do próprio conhecimento de Deus. E a oração que mortifica a nossa carne
É a oração que faz com que o mundo espiritual seja descortinado sobre nós. E eu gostaria de falar sobre a oração eficaz, que é essa oração baseada na Bíblia, essa oração voltada às Escrituras. A minha mensagem hoje está baseada em 2 pontos. Eu queria te explicar a diferença entre eficácia ou eficaz e competência. A diferença entre competência e eficácia, você acha que há diferença? Você acha que por exemplo, é a mesma coisa? Deixa eu explicar algo antes. Tem diferença entre lealdade e fidelidade? São sinônimos, não são? São sinônimos. Mas há uma diferença muito sutil. A lealdade é o ato de você falar a verdade. É o ato de você ser genuíno e íntegro. Mas presta atenção que eu quero te ensinar. Nem em toda lealdade contém fidelidade, mas em toda fidelidade contém lealdade. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender, nunca mais vai esquecer. Um homem que começa a namorar com uma mulher, e os dois se apaixonam, e se enlouquecem, naquela paixão, e noivam e casam. De repente, um desses chega para o outro e diz: eu não te amo mais, meu amor por você acabou, eu estou pulando fora. Essa pessoa, em dizer a verdade, ela foi leal ou não foi? Foi. Mas ela está sendo fiel? Não, porque ela casou, e a gente sabe que o casamento é sagrado. Pastor, é dura essa realidade? É dura, mas é real. O casamento, Deus não nos faz casar para separar, nós sabemos disso. Sabemos que o casamento é sagrado e acreditamos nisso. Mas ela deixou de ser leal? Não, ela foi verdadeira, ou ele. Agora, adiantou ser leal? Não. Por quê? Porque a lealdade tem esse trâmite de dizer a verdade. 2 irmãos que se dão muito bem, se amam na igreja, se relacionam, têm comunhão, de repente houve um atrito, um olha para o outro e fala: a partir de hoje eu não quero mais viver perto de você. A partir de hoje você para lá e eu para cá. Tá bom? Tá bom. Está sendo leal ou não? Está. Mas quebrou a comunhão? Quebrou. Os motivos não interessam agora. Houve uma quebra? Houve. Foi leal? Foi leal. Tem fidelidade nisso? Não, porque nós nascemos para viver uma vida de irmandade. A palavra de Deus diz: se possível for, tenham paz com todos. Amém, queridos? A gente sabe que vai ter ocasiões em que o distanciamento ele acaba sendo benéfico e mais importante do que uma aproximação hipócrita e medonha. Mas, vamos lá. A lealdade, nem toda lealdade tem fidelidade, mas em toda fidelidade jamais se perde a lealdade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a Bíblia vai trabalhar sobre lealdade e principalmente sobre fidelidade. Deus, Ele não é só leal com você. Deus, Ele é fiel. Amém? Por isso que Ele sempre vai te tratar com lealdade, porque Ele é fiel com você. Já pensou se Deus chegasse para você e falasse: cansei! Ai de nós. Ufa, estaríamos perdidos. Mas Ele diz: eu sou fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Entendeu? Então, a fidelidade para nós é algo que está além. As empresas descobriram isso. Pode ver. Hoje as grandes empresas têm planos do quê? De lealdade ou de fidelidade? Pacote de fidelidade. Por quê? Porque a fidelidade me faz continuar caminhando com aqueles que admiro, com aqueles que milito, com aqueles que eu tenho aliança. E a lealdade? A lealdade, eu posso chegar para essa empresa e dizer: eu não quero mais ficar do teu lado. Eu fui leal.
Mas vai resolver para a empresa? Não, claro que não. Eles não querem clientes leais, eles querem clientes fiéis. Vão, como igreja, ter membros leais, resolve até certo ponto. Mas o que importa numa igreja é a nossa fidelidade com Deus, com a igreja. Estão entendendo, amados? Por que eu expliquei isso? Para explicar a diferença entre competência e eficácia. Vem cá. Você chorou bastante essa semana? Se não chorou, se revoltou. E se não se revoltou, ficou angustiado. Eu, por exemplo, depois dos 3-0, fiquei tão aborrecido que eu estava com tanta fome que eu falei, vou esquentar comida. E fui lá para a cozinha e fui esquentar comida no micro-ondas. Pai, 4! Pai, 5! Porque não deu tempo de esquentar, entendeu? Aí eu quase fiquei na cozinha mesmo. Falei, não quero mais saber. E já fui aborrecido comer. Comi aborrecido e bravo ali. Falei, vem cá. A nossa seleção, ela é competente ou não é competente? Ela é competente. Vamos partir do pressuposto que a competência é a capacidade. São capazes? Tem aptidões? Tem aptidões ou não tem? Tem habilidades? Tem. Mas vem cá. Eles foram eficientes, eles foram eficazes. Quem foi eficaz? Meu Deus do céu. Vem cá. Dribles, falamos dribles, mas é dribles. Eles fizeram firulas? Enfeitaram? Não. Foram o quê? Precisos e cirúrgicos. Foram, assim, literalmente aquilo que nós, no mercado financeiro, gostamos de dizer. Lá no mercado a gente dizia assim, nossa, hoje eu operei demais. Aí alguém diz assim, mas e aí, ganhou no final do dia? Não, não ganhou, então não adianta nada. Resultado, operou muito e não ganhou nada, não adianta nada. Não, mas eu operei demais hoje. Nossa, eu vi o mercado todo. Aí a gente dizia, mas ganhou dinheiro? Não. Aí chegávamos para um outro operador e dizia assim, puxa vida, eu errei a minha operação, era para comprar, eu vendi. Mas e aí, deu certo? Ganhou dinheiro? Ganhou. Então o que importa é que você ganhou dinheiro. Está errado, você ganhou da forma errada. Da próxima vez, abre o olho. Mas o que importava para nós é o resultado final. A Alemanha, gente, sem firula, sem, vamos dizer assim, sem nada extraordinário, o chá com pão, não é? Chá com pão, passa daqui, passa de lá, gol, passa daqui, passa lá, gol, acabou, 7, pediram até desculpa, me falaram, mandando e-mail, olha, desculpa não, virou histórico, gente, desculpa, para eles foi lindo, mérito deles, por quê? Eficácia. O que eu quero comparar agora sobre ser competente e ser eficaz? Gente, vamos lá. Vem cá, você tem um dom, não tem? Tem um dom ou não tem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido uma pessoa competente ou tem sido uma pessoa eficaz? Lembre-se, competência, time do Brasil nessa semana. Eficácia, time da Alemanha. O que importa, quem fez história? Os dois. Um de ser vexame e outro de ser brilhante. Irmão, virou história. Eu fiquei com dó da minha seleção, confesso, não merecíamos de 7. Não merecíamos de 7. De 7 não. Eu não queria falar domingo passado, mas na minha concepção era 2-1, 3-2, 3-1. Eu achava que ia dar. Irmãos, fazendo uma avaliação e uma ilustração viva, eles vêm treinando há 6 anos para esse título. Ganharam hoje, não ganharam? Ganharam. Parabéns à seleção alemã. Por quê, irmãos? Olha só, suado. A Argentina também está de parabéns. Eu torço para o Messi, mas não torço para a Argentina. Mas está de parabéns, sejamos honestos. Sejamos honestos. Seguraram eles. E foi de quanto jogo? Na prorrogação? Do segundo tempo. Brasil, nos primeiros 25 minutos era 5. Então, pelo amor de Deus. Gente, não merecíamos. Mas, vem cá, irmãos. Deixa eu ensinar uma lição aqui para vocês. O que isso significa para a gente? Significa que vamos ser vexatórios para o resto da vida? Não. É uma lição, gente. Somos o maior país do futebol. Nós não podemos, como nação, como torcedores e amantes do futebol, admitir isso. Concorda comigo, gente? O Brasil deveria ser
exemplo em tudo, como os americanos o são no basquete. Alguma seleção ganha facilmente dos Estados Unidos no basquete? Porque eles são referência, gente. Nós brasileiros temos que aprender com a seleção algo que acontece o tempo todo na nossa nação em todas as áreas. Mas vamos pegar aqui a igreja. Vamos ser honestos aqui, gente. Tem muito político competente? Tem. Mas ele é eficaz? Não. Porque ele tem aptidões de criar um projeto e um planejamento de 20, 30 anos, mas ele pensa no umbigo, logo faz os seus acordos só para ele. Tem muito empresário que é competente, que poderia desenvolver um planejamento de expansão e de sustentabilidade, poderia, mas ele é só competente, ele não é eficaz. Essa crítica, esse exemplo do que aconteceu com a nossa seleção, a gente pode extrair para a nossa vida pessoal, para a nossa vida estudantil, para a nossa nação, na nossa perspectiva política, para a nossa vida estudantil, para os nossos ideais, para a nossa igreja, amados. Diante de Deus, você não precisa levantar a mão nem responder para mim. Você tem sido um cristão com o seu dom competente ou tem sido um cristão eficaz? Pensa nisso. Porque não adianta você ter... Pastor, eu sei cantar, eu sei orar, eu sei expulsar demônio, mas na hora que mais o outro precisa de você, não pode contar. Porque você está fazendo os seus projetos e não os projetos de Deus. Adiantou do quê? Faz firula, pedala robinho, chapéu, mas quem faz gol é o outro. Sejamos honestos, irmãos. Pensa nisso, filho. E hoje eu estou usando esse termo para nos ensinar, porque eu creio que assim, eu lamento a derrota. Mereceu ontem 3-0 da Holanda. Mereceu. Porque precisa ajeitar a casa, gente. A gente precisa aprender com as derrotas a não virar a página, porque brasileiro, irmãos, nós temos uma virtude. Qual é a nossa virtude, gente? Porque todos os brasileiros, a grande maioria, deixam para a última hora as coisas. Por quê? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta pública aqui. Por que deixa para a última hora? Vem na sua cabeça porque é relaxado, não é? Mas é só por isso? Não. Por que o brasileiro deixa tudo para a última hora? Hã? Não, também não. Jeitinho brasileiro. O que está embutido na ideia do jeitinho brasileiro? Só a desvirtude? Não. Tem o lado da desvirtude, da lei do Gerson. O jeitinho brasileiro nos ensina que somos os reis do improviso, gente. Brasileiro, malandragem. A malandragem, eticamente, corretamente avaliada, é porque nós somos geniais no improviso. O brasileiro consegue fazer milagres de última hora. É ou não é? Você é assim, eu sou assim. O povo brasileiro é assim. As empresas, as gestões, de um modo geral, sabem disso. Na igreja, gente. Vem cá, homens. Nosso presente para as mulheres. Nossa, a gente estava quase infartando, deu tudo certo, ficou maravilhoso e a gente ainda posou de bacana. Foi ou não foi? Sejamos honestos. Mas, estamos rindo, ficou lindo o nosso jantar para as mulheres, mas só Deus sabe o desespero. Só Deus sabe, só Deus sabe. Por quê? Porque foi o primeiro, mas aí, onde meu papel como diretor da igreja, como pastor, já cheguei nos obreiros e falei, o próximo mais planejamento, o próximo mais distribuição, porque está em mim essa questão da administração, da gestão, da liderança. Mas foi de parabéns, as irmãs que o digam, mas lá nos bastidores, irmãos, a gente estava desesperado, faltou até faca, faltou faca para as irmãs, temos que sair correndo, pegar faca aí, porque faltou faca, cadê as facas, meu Deus? Aí, detalhe, providenciamos algumas facas maravilhosas de última hora. É segredo. Mas olha, foi maravilhoso. Mas voltando, o jeitinho brasileiro nos ensina o que, gente? Somos uma nação de improviso. Agora vem cá, dá para se edificar um país por meio do improviso? Não. Dá para se criar um projeto educacional com o improviso? Dá para se fazer igreja que vence o tempo todo para sempre no improviso? Irmãos, temos que ser humildes. Essa é a grande lição.
Por que nós definimos com o Neymar jogando? Porque o Neymar faz algo de improviso, é enigmático, é mágico. Ninguém sabe o que ele vai fazer ali na frente. Ninguém sabe aonde ele vai tocar a bola. E é por isso que a gente chegou até onde chegou, porque ele estava ali. É fato, precisávamos de mais 2 dele. Porque o Messi, a Argentina segurou hoje a Alemanha. O Messi está lá, é um outro rei do improviso. O brasileiro tem essa característica, nós temos. Irmãos, em outras palavras, a competência, ela existe em cada um de nós. O improviso é uma competência nossa. Mas já que a gente tem essa habilidade na manga, na veia, no DNA brasileiro, na igreja a gente não pode se valer só dela. A gente tem que se valer de algo eficaz. Porque amanhã as coisas podem mudar. Amanhã as coisas podem mudar na nossa vida. E o improviso não vai resolver. O improviso ele é legítimo quando há um acidente de percurso. Ou seja, o planejamento furou e precisa... Aí é a nossa hora. Mas porque fizemos uma boa lição de casa. Irmãos, a vida cristã é uma vida onde o improviso serve em alguns momentos, mas não serve em todos os momentos. E eu estou falando tudo isso por quê? Por causa da oração. A oração, ela não é competente. A oração, ela é eficaz. Guarda isso no seu coração. O que Deus está nos ensinando com isso? E eu queria guardar essa máxima da lição do país, da nossa seleção, vexatória, todos nós, admita você ou não, você é brasileiro, você endossou. Você faz parte, eu faço parte. Você não gosta de futebol? Eu sou um profundo admirador de esporte, principalmente de futebol. Então, não adianta. A gente está dentro desse vexame histórico, lamentável, e da vitória da Alemanha. Irmãos, eles nem comemoravam direito, eles não acreditavam. O último chute, irmãos, chutou para qualquer lado do gol. Eu recebi uma piadinha, e o Gandula joga a bola, gol. E o fulano, o Fred toca na bola, gol da Alemanha. Eu fiquei, pelo amor de Deus, tudo deu certo para eles. Foram 7 chutes, 7 gols. Pensa nisso, é inacreditável. Mas agora, voltando à máxima, eles treinam há 6 anos. Eles são sistemáticos há 6 anos. Eu acompanho o campeonato alemão quando eu posso. É admirável. Não é bonito o jogo. Eu prefiro o campeonato inglês e campeonato espanhol. É mais bonito, tem mais firula, tem mais característica brasileira. Mas eles são precisos. Toma lá, dá cá, gol. O que importa, irmãos, é levantar a taça. Como crentes, o que importa é ver o milagre acontecer na nossa vida. O que importa é a gente ver as mãos de Deus trabalhar. E o que eu quero ensinar? Se você sabe orar e não ora, você é um crente competente em oração. Resolve? É sacudido pelo inimigo, pelo adversário. Mas quando você ora, quando você clama a Deus, Deus promete que a resposta dele sobre você não é uma oração competente, é uma oração eficaz. Ou seja, Deus vai atuar para produzir ou mostrar, efetuar coisas lindas na sua vida e na minha vida. Amém, igreja? Guarda isso no seu coração. A oração, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela não é competente. Se você orar por qualquer coisa, Deus te atenderá. Deus te ouvirá. E eu queria encerrar orando com vocês agora. Orando e pedindo por essa campanha que nós vamos iniciar hoje. Pedindo para que realmente nesses próximos 40 dias, o Senhor nos ajude a orar. E não só nos 40 dias, mas por toda a nossa vida. Para que a gente veja milagres de Deus. Aonde? Dentro do nosso coração, no nosso lar, na nossa parentela, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Porque Ele prometeu que a oração muito pode por sua eficácia. A oração que nós fazemos a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, ela é poderosa e ela é eficaz. Ela não é competente, ela não disputa com mais ninguém, ela causa resultados, ela mostra-se operativa. A eficácia
Só para vocês terem uma ideia, irmãos, na mecânica, o que é eficácia na mecânica? É rendimento na mecânica. Quando se usa esse termo, tem eficácia, tal máquina tem eficácia, porque ela tem rendimento, ela vai acontecer alguma coisa, é uma boa máquina que vai produzir. Quando você ora a Deus, em nome de Jesus, você vai ver fruto disso. E eu quero orar agora, eu quero orar. O que você gostaria que Deus fizesse na tua vida? O que você gostaria? A chave poderosa de Deus é a oração. Lembrem-se disso, precisamos de planejamento. Somos um povo que tem o dom do improviso, mas isso não basta. Precisamos ser eficazes na vida, eficazes como crentes, eficazes como pais, eficazes como ministros, eficazes como cidadãos, como pessoas que existem aqui para produzir algo, e temos que produzir. Por quê? Porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar falando aos nossos corações, e que Ele possa ter misericórdia, não só da nossa seleção, porque eu sei que a próxima com certeza é nossa, se fizerem uma boa lição de casa nesses próximos 4 anos, mas que a maior lição venha não só da seleção, mas venha do nosso país. Um último dado aqui antes de orar, meus irmãos, último dado, da Europa todinha, o país mais forte da Europa é a Alemanha. Toda a Europa estava em crise, estava ou não estava? As decisões financeiras em que os líderes da Alemanha e a primeira-ministra da Alemanha diziam, eram seguidas à risca para todo o continente europeu. Quem manda na Europa, financeiramente falando, é a Alemanha. E com toda a crise, eles são cirúrgicos. Os alemães têm uma característica de serem precisos. Eles administram a crise. Em outras palavras, o que eles estão demonstrando no futebol é o que eles vão fazer na economia. Registram isso, viu? Como eles administram a crise. Foi uma crise horrorosa em toda a Europa. Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Grécia. Mas eles vão sair por cima. Por quê? Porque eles não estão brincando com o planejamento deles. Assim como no esporte, não brincaram e chegaram a levantar essa taça, que é uma das maiores no esporte mundial. Nós, como brasileiros, precisamos aprender isso. Nós, como igreja de cristãos, precisamos aprender isso. Que se a gente quer chegar lá na frente, a gente tem que ser cirúrgico. Temos que ser metódicos e planejadores com eficácia, para que a gente possa, em nome de Jesus, ver respostas na nossa vida. Isso vale para tudo, papai, vale para tudo, mamãe, vale para tudo, irmãos. E com a oração, a mesma coisa. A gente não pode ser só competente, temos que ser eficazes. Amém, queridos? Ou seja, temos que marcar os gols, para a glória do nosso Deus. Nós não estamos jogando no nosso time, jogamos no time de Jesus. E esse time de Jesus só vence com a bolinha lá dentro da rede do inimigo, não nossa, viu? Está fazendo gol, muitas vezes está fazendo contra. Não adianta, a gente tem que fazer gol a favor de Jesus, para levantar as taças de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, guarda essa palavra no nosso coração. E obrigado por essa meditação. E pela campanha que se inicia hoje, Jesus. Eu quero te pedir de uma forma muito piedosa. Ajuda-nos a orar, Senhor. A orar buscando a Tua face, a orar buscando, ó Deus, a Tua presença, nos consagrando cada dia mais e mais. Realmente vendo a Tua mão sobre as nossas vidas. Vendo a Tua mão sobre essa igreja. Vendo a Tua mão, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Ó meu Deus, eu peço que o Senhor, com o Teu poder, continue a falar conosco. Continue nos ajudando, porque até mesmo para orarmos, precisamos da Tua ajuda. Ensina-nos a orar mais e melhor a cada dia, Senhor. Mais e mais e de uma forma melhor. E obrigado por todas as lições que o Senhor tem nos dado na vida, no ministério e nessa igreja. Eu peço a Tua bênção agora sobre o Teu povo.
e oro, Pai, pedindo a Tua bênção sobre todos os Teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar mais uma vez com você, enquanto o nosso irmão faz um canto hino. O que você gostaria mesmo que Deus fizesse na sua vida? O que você gostaria? Tem coisas, a nossa vida ela é um mistério, não é, gente? Se um dia você era solteiro, você queria demais casar, hoje você está casado. E hoje já é outra coisa, talvez seja um bebê, né? Talvez seja um bebê. Se você já tem um bebê, que nem eu já tenho 2 bebês, agora é vê-los na faculdade, né? Esses dias eu até falei pro Glenn, falei pro Ed, vem cá pegar as crianças para mim. Aí, pegar as crianças, ó, bebezão, né? Meus bebês cresceram. Hoje, meu desejo é vê-los formados, vê-los trabalhando na igreja. A nossa vida é marcada de situações, não é? Eu não sei, o que você gostaria que Deus fizesse? Eu queria que você orasse agora, enquanto o nosso irmão sola o hino, você se derramasse diante de Deus, pedindo: Deus, eu queria tanto isso na minha vida. Eu queria que você pedisse de todo o seu coração. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus de todo o seu coração aquelas coisas que você tem tanto desejado. Amém? Rick, canta o hino para nós. Começa a orar em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado prestes a cair, mas eu quero te maneira dizer, Deus vai que te ajudar. Você não vai cair, meu irmão. Você não vai cair, minha irmã. Porque a oração que você está fazendo agora, ela é eficaz. Deus vai te responder. Senhor, Quem sabe é uma dificuldade no seu trabalho. Quem sabe, eu não sei, vai orando. Quem sabe é uma dificuldade na sua família. Ou mesmo dentro de você. Você não consegue se perdoar. Vai orando, irmão, vai orando. Clama a Deus. Clama ao Senhor. Coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me. Quem sabe é um dom que você vê, Senhor, que se enterrou na sua vida, e você está com saudade de se sentir usado por Deus. Vai orando, meu irmão, vai orando. Usa-me. Deus tem algo novo para a sua vida. Usa-me como um farol que brilha à se é no mercado de noite, trabalho. como ponte sobre Clame as ao Senhor agora, águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Senhor. Vai apresentando seus pedidos ao Senhor. Quem sabe você já não tem mais amado a Deus como um dia você amava. Você já não consegue mais se
se derramar diante da presença dele como você se derramava. Então peça para Deus te encher de novo, te visitar de novo. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Deus vai te responder. Deus vai te responder. Aleluia. E usa-me, e usa-me, e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.